Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu decidi entrar aqui ao vivo para compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu espero que isso toque no teu coração. Nos últimos dias eu tenho visto muitas pessoas serem oprimidas, atacadas, pelo inimigo. Pessoas que temem a Deus, que andam com Cristo, que conhecem a palavra, mas infelizmente nós somos alvos, O inimigo ele vai tentar em todo tempo nos afastar da presença, ele vai tentar fazer com que a gente desanime, durante a caminhada. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. E eu também quero compartilhar com muita alegria uma canção que Deus me deu, uma música, e fala muito dessa minha caminhada. Essa música retrata como eu era, então eu quero compartilhar, porque eu era, não sou mais, agora eu sou uma nova pessoa em Cristo e pela misericórdia eu estou andando. Então eu gostaria de compartilhar essa canção que Deus me deu. Não sou cantora, Não toco, não sou musicista, mas desculpe, eu acredito que a adoração vem do coração, Eu quero compartilhar nesse primeiro momento essa música com você e que ela possa tocar o teu coração. E é isso. Vamos lá? Eu não pratiquei muito não, mas eu espero que a letra fale no seu coração. Amém? Antigamente eu não queria nada de ti. Tua palavra e tua verdade nem estavam em mim. Eu vivia pelo mundo, sempre a pecar. Desprezava a tua presença, o teu olhar. Para Deus eu sou bom perfume, para Deus eu sou bom perfume. Para Deus eu sou bom perfume, para Deus eu sou bom perfume. Eu só pensava em desfrutar tudo que eu tinha, sem me importar com a tua graça. Até que um dia tão distraída eu te encontrei, impactada com tua glória, eu me prostrei. Para Deus eu sou bom perfume, para Deus eu sou bom perfume. Para Deus eu sou bom perfume, para Deus eu sou bom perfume. Foi andando em tua presença que eu descobri quem sou. Percebi que a tua palavra me transformou. Foi então que eu decidi
meu coração arrependido te entreguei. Para Deus eu sou bom perfume, para Deus eu sou bom perfume. Para Deus eu sou bom perfume, para Deus eu sou bom perfume. Foi andando em tua presença que eu descobri quem sou. Percebi que a tua palavra me transformou. Foi então que eu decidi me arrepender. Meu coração arrependido eu te entreguei. Para Deus eu sou bom perfume, para Deus eu sou bom perfume. Então, pessoal, essa música eu fiz um dia aqui em casa e lógico que eu não ensaiei muito, né? E daí também essa coisa de estar ao vivo, né? Dá uma tensãozinha, mas amém. E hoje, porque eu não sou cantora, eu quero compartilhar uma palavra com você de algo muito importante que Deus colocou no meu coração. E eu creio que essa palavra pode edificar você também. E eu separei alguns versículos. Vou até pegar o tablet porque fica mais fácil. Mas eu separei alguns versículos. E eu quero começar por Filipenses 2:21. E esse versículo diz assim: todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus Cristo. E o tema dessa ministração, né, dessa live, é salvos pelas obras. Na verdade, salvos pela obra. E aí você deve estar se perguntando, mas não é salvo pela graça? Então, é porque hoje eu quero falar de uma perspectiva um pouco diferente. E você vai entender até o final. Então aqui diz assim, que todas as pessoas, elas estão preocupadas consigo. E elas não dão importância para aquilo que é importante para Cristo. E Cristo é o nosso Salvador. Cristo é aquele que morreu na cruz, que nos comprou com preço de sangue. E ele decidiu ali, então, nos resgatar para o Pai. Então, a primeira coisa que eu vejo, né, quando eu percebo as pessoas sendo atacadas, as pessoas sendo oprimidas pelo inimigo, né, com setas no pensamento, sendo atacada nas suas emoções, né, nas suas carências, na sua vida pessoal, familiar, profissional. A primeira coisa que eu identifico aqui é que quando as pessoas elas se preocupam mais consigo do que com as coisas que são importantes para Cristo, elas sofrem mais. E por que elas sofrem mais? Porque não adianta o quanto elas fazem para Cristo. Não adianta o quanto elas realizam. Não adianta o quanto elas se esforçam, o quanto elas trabalham. O que importa? Importa que elas se importem com aquilo que é importante para Cristo. Então esse versículo me chama atenção por causa disso. Paulo está escrevendo aos Filipenses e ele está ensinando a doutrina de Cristo e de repente ele fala assim, olha, todos os outros se preocupam consigo. Mas e o que é importante para Cristo? Por que isso não tem nos tomado tempo? Por que isso não tem sido o objeto do nosso investimento, da nossa vida de verdade? Porque somos naturalmente egoístas.
Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que quando nós sofremos ataques do inimigo, isso todo mundo passa, né? Afrontas, confrontos, isso todo mundo passa. Qual que é a questão? A questão é que quando nós nos preocupamos mais conosco do que com as coisas que são de Cristo, obviamente nós não estamos firmados em Cristo. Então isso traz um dissabor maior. Porque nós ficamos perdidos na nossa própria justiça, no nosso próprio conceito, nas nossas próprias questões. E a gente só vai conseguir resolver as coisas quando nós estivermos em Jesus, firmados na rocha, como está escrito lá em Mateus. Então, esse primeiro versículo, ele me traz essa consciência de que eu não posso me preocupar mais comigo do que com aquilo que é importante para Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que está em Filipenses 4, do 4 ao 9. Eu separei aqui direitinho para não ficar tendo que manusear a Bíblia aqui, né? Porque às vezes a gente perde um pouco o foco. E em Filipenses capítulo 4, do 4 ao 9, está escrito assim: alegrem-se, pois, no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. E esse versículo aqui, esses versículos, né? Primeira coisa é nós entendermos que não podemos nos preocupar mais conosco do que com as coisas que importam para Cristo. Primeiro ponto: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós entendemos que nós devemos nos alegrar, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então Paulo aqui ele repete aos Filipenses: olha, alegrem-se no Senhor. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com as nossas próprias coisas que nós não temos tempo para nos alegrarmos com aquele que deu a sua própria vida por nós. Então isso parece um contrassenso. Isso não é doutrina bíblica. Porque se eu sei que Jesus morreu e eu estou salva por causa desse amor, o que mais eu preciso para ser feliz? Então, quando eu tenho essa consciência de filho amado em Deus, através da pessoa de Jesus, eu simplesmente me alegro. Por isso que eu disse que a salvação é pela obra. E nós vamos entender isso. Por que salvação pela obra? Se Paulo escreveu que a salvação não é por obras. Então, entenda, salvos pela obra e não por obras. E a gente vai entender isso aqui. Amém? Por quê? Porque quando a gente entende essas coisas, família, nós resistimos mais às investidas do inimigo contra nós. Então a gente tem que compartilhar essa palavra para quê? Para entendermos que quando nós estamos em Deus, nós conseguimos superar as nossas questões. Por quê? Porque nós vamos nos preocupar com aquilo que é de Cristo. E fazendo com que Cristo seja o centro da nossa vida, as coisas vão fluir. Então aqui ele diz assim: alegrem-se. Mas alegrem-se no quê? No Senhor. Não é se alegrar no casamento, nos filhos, nos pais, na faculdade, no trabalho, na fortuna, na casa nova, no carro novo. Não, não. É se alegrar no Senhor. Porque tudo Ele já fez por nós. Então aqui quando Paulo lhe repete isso, é para enfatizar. Alegrem-se no Senhor. Por quê? Porque vocês precisam ter essa
essa consciência em Cristo. Vocês precisam estar escondidos em Cristo. Para que então, quando o Pai olhe para vocês, para mim, Ele veja Cristo. Então nós precisamos ter esse caráter, nessa postura, essa identidade de filho, do filho amado. Como Cristo é, como Cristo foi. Entende? Então, quando Paulo aqui ele vai ensinando aos filipenses essa doutrina tão linda, que não importam as coisas que nós passamos, só importa que nos alegremos em Cristo. Cristo é a nossa alegria. Então, quando vierem problemas, situações difíceis, ataques do inimigo, nós vamos conseguir ter o discernimento para enfrentar. Porque aqui ele diz assim, olha, não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados, alegrem-se no Senhor. Ao invés de ficarem preocupados, Paulo ensinando lá aos filipenses, ao invés de vocês ficarem preocupados, orem, peçam a Deus. Orem, clamem pela misericórdia do Senhor Jesus. Converse com Ele, desabafe com Ele, não fica desabafando nas redes sociais não. Porque às vezes as pessoas, elas não vão te acolher, elas vão te criticar. E isso acaba te deixando mal, isso acaba te deixando pior. Então, quando você ora a Deus e coloca diante dele os seus medos, as suas aflições, os ataques, as afrontas do inimigo, Deus vai cuidar de você, porque Ele já tem cuidado. Ali na cruz do Calvário, Ele já declarou a nossa vitória. Por isso nós precisamos estar nele. E quando nós estamos em Deus, a palavra aqui diz o seguinte, que nós devemos orar e já agradecer pelo que Ele tem feito. Então, assim, não é receber e depois agradecer. É reconhecer que Ele já tem feito todas as coisas. Então, quando Paulo está ensinando ali aos filipenses, ele diz assim, então vocês experimentarão uma paz que excede todo entendimento. Porque essa paz que excede o entendimento é uma paz que não se explica. É uma paz que vem de Deus no nosso coração. Mesmo que a gente enfrente situações adversas. Mesmo que nós tenhamos que enfrentar problemas difíceis. Mas nós devemos nos alegrar em Deus. Nós não podemos nos abater diante das lutas. Porque muitas vezes também as nossas guerras são consequências do nosso pecado. São resultados das nossas más escolhas. Só que a gente erra e depois a gente vai orar para Deus consertar os nossos erros. Só que a gente não pode agir dessa maneira. Então, quando a gente descansa em Deus, a gente não se precipita nas nossas escolhas. A gente não sai por aí tomando decisões impensadas, né? E que depois a gente vai ter que pagar pela consequência disso. E às vezes nós não temos maturidade para gerenciar o resultado. Então, nós devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança, como está aqui, ó. Coloquem, se concentrem, coloquem o pensamento de vocês, né, em tudo que é verdadeiro. Jesus é a verdade. Em tudo que é nobre, Jesus é nobre. Em tudo que é admirável, Jesus é admirável. Então, quando nós estamos focados em Cristo, quando o problema vem, a gente sabe que Cristo já venceu aquela situação por nós. E que se nós estivermos nele, nada vai nos abalar. Nada vai ser capaz de nos desestruturar. E aqui ele diz assim, ele continua, né? Coloquem, concentrem, né? Em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável, em tudo que é nobre. Por quê? Porque quando você se concentra com coisas boas e não fica optando em coisas ruins, porque quando a gente comete a iniquidade é para o nosso próprio mal. Às vezes acaba afetando outras pessoas que estão ao redor, né? Mas geralmente é para o nosso próprio mal. Então ele dá um conselho aqui, ó, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável. Então imagina uma pessoa que pensa isso todo dia, o tempo todo, que se comporta dessa forma. Dificilmente ela vai escolher errado. Dificilmente o inimigo vai vir com afronta e ela vai se render àquela afronta. E hoje em dia nós estamos passando lutas espirituais. Mas quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós encontramos a chave da vitória, que é olhar para Cristo.
Pedro andou sobre as águas. Quando é que ele começa a afundar? Quando ele tira o olhar de Cristo. Porque ele prefere olhar para a tempestade. E o medo tomou conta do coração dele. Por isso aqui nessa palavra diz assim, olha, vocês não precisam ficar preocupados. Não andem ansiosos, preocupados. Deus está no controle. Então, assim, como é que você lida com essas afrontas? Colocando o seu pensamento nessas coisas, que é verdadeira, nobre, admirável, correto, excelente. A gente tem que mudar a chavinha. Quando nós estamos sendo atacados, nós já temos que começar a pensar em coisas boas, em coisas puras, em coisas amáveis, e coisas que são importantes para Cristo. Porque se nós começamos a pensar no nosso problema, o problema cresce. Ele suga a nossa energia. Ele tira de nós, né, a paz que excede todo entendimento. E o inimigo, o que ele quer fazer conosco? Ele quer exatamente tirar a nossa paz. Essa paz que excede todo entendimento. Então ele nos ataca na mente para quê? Para que a gente se incline, para que a gente fique triste, para que a gente desista, para que a gente pare de caminhar. Então aqui nesse versículo fica uma chave que nós temos que virar todas as vezes que o inimigo vier com seta na nossa mente, no nosso coração. Nós somos revestidos pela armadura de Deus. Então, nós temos que nos concentrar. Não é somente pensar em coisas boas, é nos concentrar. É investir tempo. É mudar a nossa forma de agir, de pensar, de se relacionar com o problema, com as afrontas do inimigo. Então eu me concentro em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Então eu limpo a minha mente. Entende? Então toda vez que o inimigo ele vem e lança uma seta, uma sujeira no meu pensamento, no meu coração, eu limpo a minha mente, eu limpo o meu coração pensando nessas coisas. E aí eu saio do foco e coloco Jesus no foco. E assim nós vamos lutando todos os dias. Isso é um exercício diário. Por isso Paulo diz, concentrem-se nisso. Concentrem-se. Porque qualquer desvio, qualquer distração, o inimigo vai se aproveitar desse nosso momento de fraqueza, de estarmos vulneráveis, ele vai nos atacar. Porque é esse o propósito dele. Ele não quer que avancemos, ele não quer que cheguemos onde nós precisamos estar, que é em Cristo. Então ele sabe que toda separação de nós com Cristo também nos afasta do Pai. Consequentemente, isso nos deixa mais propícios ao pecado. Pecado praticado, consciente. Porque automaticamente nós vamos começar a buscar, né, respostas, satisfação das nossas necessidades. Por que Eva pecou? Porque ela tinha tudo e mesmo assim estava insatisfeita. Deus subjugou toda a criação para Adão e Eva. Mas Eva estava insatisfeita com alguma coisa. Por quê? Porque ela recebeu uma informação. Ela recebeu a informação de que mesmo que ela comesse daquele fruto, ela não morreria. E o diabo está dizendo isso para nós. Olha, pode pecar, você não vai morrer. Isso é mentira, isso é bobagem. Faz sim, é gostoso, você pode, você precisa. Você merece ser feliz, você merece ter alguém, você merece ter uma boa casa, um bom carro. Então ele vai nos tirando do foco. E não quer dizer que nós não possamos ter. Isso só quer dizer que quando nós pensamos mais em nós, que foi o versículo que nós lemos primeiro, quando nós pensamos mais em nós, a ponto de deixarmos o que importa para Cristo de lado, então nós estamos declarando que nós amamos mais a nós mesmos do que a Cristo. Então a gente precisa virar essa chavinha. O ataque vem? Vem. O inimigo atenta? Atenta. Nem Jesus foi poupado. Só que Jesus resistiu por quê? Porque ele se concentrou naquilo que importava. E o que importava para Jesus naquele momento? Fazer a vontade do Pai. Então, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando como que nós somos fortes. Como que nós podemos ser fortes diante de tantas afrontas que o inimigo tem colocado no meio do povo de Deus. Porque quando o povo de Deus vai dormir, lembra aquela parábola do joio e do trigo? O inimigo vem e planta o joio no meio. Por quê? Porque ele quer causar confusão, ele quer causar
mau exemplo, ele quer tirar nossa concentração. Então, nós temos que nos concentrar em tudo aquilo que é louvável a Deus, aquilo que adora a Deus, aquilo que glorifica. E isso requer de nós renúncia, requer de nós uma mudança de mente, uma mudança de vida. Então é o tempo todo orando e vigiando, orando e vigiando. E assim a gente vai vencendo um dia de cada vez. Auxiliando aqueles que ainda não entenderam, ensinando aqueles que ainda não compreenderam essa chave bíblica. Entendeu? Porque assim, aqui diz assim, ó, que concentrem-se nas coisas boas, e aí ele continua, e continuem a praticar tudo o que vocês aprenderam. Só que quando vem a afronta, a gente não pratica. E ele ensinou antes, né? Você vê que o texto ele é muito é um texto assim muito profundo, porque Paulo primeiro ensina qual que é a tática, depois ele diz, agora aprendeu? Então continue praticando. É até Jesus voltar. Nós vamos ter que praticar essa palavra até Jesus voltar, porque aqui ele fala assim, e Deus da paz estará com vocês. Então como é que a gente quer ter paz? Pensando nos problemas? Pensando naquilo que nos faz pecar, naquilo que nos deixa triste? É nisso que nós gastamos a nossa energia? Não, nós gastamos energia naquilo que importa para Cristo. E o que importa para Cristo? A nossa salvação. Mas como é essa coisa da salvação? Não pecar. E como é que eu não pego? Olhando para Cristo. Porque olhando para Cristo, a santidade, o amor, a cruz, vai me fazer lembrar do sacrifício que ele fez. Vai me fazer lembrar do preço que ele pagou. Vai me fazer lembrar que o sangue me purifica de todo pecado. Vai me fazer lembrar que ele morreu no meu lugar. Aquela sentença de morte era para mim. Então, quando o inimigo vem falar do meu pecado, eu penso na cruz. Quando o inimigo vem colocar uma lembrança ruim na minha cabeça, porque ele sabe que ali é o meu ponto fraco, por exemplo, eu penso na cruz. E a gente vai fazendo esse processo diário, a gente vai, sabe, nos concentrando no que importa para Cristo. Por isso eu comecei a live dizendo que somos salvos pela obra. Não por obras, mas pela obra. E nós vamos entender isso. E isso vai ficar tão assim impregnado no nosso coração que nunca mais a gente vai se deixar levar pelas estratégias do maligno. Nunca mais a gente vai deixar um pensamento ruim corroer a nossa alma, corroer a nossa mente, nos distanciarmos de Deus, pensarmos mais em nós do que em Cristo. Porque nada do que a gente sofra, nada, absolutamente nada do que a gente sofra, se compara à dor que Cristo passou ali naquela cruz. Então a gente pode. E um outro texto também é Filipenses 4, 11 e 13, que diz assim, não digo isso por estar necessitado, porque ali ele estava dizendo exatamente sobre esse egoísmo das pessoas. Porque Paulo, ele muitas vezes passava fome, passava dificuldade, muitas vezes ele não tinha nem o que comer. Só que ele não colocava o pensamento dele na fome, na necessidade, no frio, nas surras que ele levava, né, nas tramóias que aprontavam para ele, né, dos fariseus, dos religiosos daquela época. E essas cartas Paulo escreveu dentro da prisão. Então, assim, a prisão não foi suficiente para calar Paulo. Por quê? Porque mesmo diante da prisão injusta, das ofensas, das agressões, Paulo se concentrava em coisas que eram importantes para Cristo. E qual é a importância das coisas para Cristo? A nossa salvação. O que importa para Cristo? A nossa salvação. Porque senão ele não teria morrido naquela cruz. Então tudo que importa para Jesus é a nossa salvação. Então aqui ele diz assim, eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Será que nós estamos, se eu olhar para a minha vida hoje, se você olhar para a sua vida hoje, você se sente pleno, satisfeito, feliz? Ou está faltando alguma coisa? Então, assim, Cristo nos satisfaz. A graça nos basta. Isso já é um motivo enorme para estarmos felizes.
Se trocou carro, se não trocou. Se trocou o estofado de casa, o guarda-roupa, se trocou de casa. É legal, isso é bacana, isso traz um certo contentamento. Às vezes é fruto do nosso trabalho, do nosso empenho, né? Mas isso não é felicidade. Isso não é felicidade. Felicidade é estarmos em Cristo. Porque naquele dia, ninguém vai levar nada. E a gente fica correndo atrás do vento. Entende? Então aqui ele diz assim, eu sei viver na necessidade e também na fartura. Porque tem dias que a gente tem dia que não tem. Só que isso, ter ou não ter, é passageiro. Eu posso ter muito hoje e nada amanhã. Passou. Agora, Cristo eu tenho todo dia. A salvação eu tenho todo dia. Ela está à minha disposição todos os dias. Eu tenho que agarrar isso. Me concentrando em coisas que importam para Cristo. Que é a minha própria salvação. Então eu me blindo com a palavra de Deus. Eu me revisto com a palavra de Deus. Entende? E aqui ele diz assim, aprendi o segredo. Você vê que tem segredo, tem senha, tem chave bíblica. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Paulo não se abalava por qualquer coisa. Se estava preso, se estava na cadeia, se tinha fome, se estava frio, se estava calor. Hoje em dia nós reclamamos por tudo. Se está muito quente, dá fadiga, não vou fazer. Se está muito frio, aí dá desânimo, também não vou fazer. Então assim, tudo a gente reclama. Tudo, nunca tá bom, nada. Se chove, aí molha. Mas aí se fica muito quente, tem que chover porque tá muito seco. Aí chove muito. Então assim, nós nunca estamos satisfeitos com nada. E essas insatisfações é uma arma poderosa pro diabo. Porque foi a insatisfação de Eva que fez ela comer do fruto. Uma mulher que tinha tudo. Um homem e uma mulher que nasceram sem pecado. Puros. Que viam Deus face a face. Conviviam com o Pai lado a lado. Toda a viração do dia. Você tem noção do privilégio? E se sentiram insatisfeitos. A nossa insatisfação nos leva a cometer vários pecados contra Deus. Vários. Não é um só, não. Porque a gente começa a ficar ganancioso, prepotente, começa a não olhar mais para o próximo, a gente para de se compadecer, porque a gente foca só naquilo que é importante para nós, que foi o primeiro versículo que eu li. Então, assim, aqui Paulo ele está ensinando coisas muito profundas para o nosso dia a dia. E nós temos que nos lembrar disso todos os dias. Todos os dias. E ele diz assim, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio. Isso quer dizer que ele passou fome. Não é vontade de comer um chocolate, uma pizza final de semana. Vontade de ir no restaurante japonês uma vez por mês. Não é isso. É de estar de estômago vazio, passando fome. Eu, graças a Deus, a única fome que eu já passei é assim, né? Você sai de casa, faz um monte de coisa, chega em casa faminta. Mas não era ausência de alimento. Era a desorganização da minha rotina. Mas eu não sei o que é passar fome. Graças a Deus, não sei o que é passar fome. Então, aqui, nessa carta de Filipenses, se você tiver oportunidade, estude profundamente essa carta de Paulo aos Filipenses. E medita nisso todo dia. Você vai conseguir criar um mecanismo, um segredo contra as investidas do inimigo. Porque assim, o que eu vejo, o que eu conheço de gente que tem assim se deparado com afrontas, coisas graves mesmo, e não consegue resistir. E sabe o que é o mais engraçado? Que a primeira coisa que a pessoa abre mão é da vida com Deus. A primeira coisa que sai do checklist é uma vida com Deus. Para de orar, para de ler a Bíblia, para de estudar, para de pregar. Por quê? Porque é isso que o inimigo quer. Porque se ele te tirar qualquer coisa, você fica sem. Mas se ele tirar você de Deus, você da presença, você perde tudo. O que nós somos sem Jesus?
se ele é a única porta que nos leva ao Pai. Por isso nós devemos nos importar com aquilo que importa para Cristo. Porque aqui eu vou até ler de novo, para quem chegou agora, boa noite a todos, né? Diz assim, Filipenses 2:21. Todos se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Quando que nós vamos começar a vencer essas guerras? Porque verdadeiramente damos importância àquilo que é de Cristo. É só assim, amados, que nós vamos conseguir vencer. Não tem outro jeito. As nossas forças, as nossas convicções, não importa. Porque o inimigo, ele é espiritual, então a nossa carne não vai brigar com aquilo que é espiritual. Quem litiga no campo espiritual é o nosso espírito. Só que se a nossa carne está no comando, como é que o nosso espírito sai para a batalha? Ele não está preparado. E hoje, eu estava meditando em Isaías, e Deus disse assim, olha, eu vou colocar os anciãos para serem subjugados por meninos. Meninos reinarão. E eu fiquei pensando, é o que está acontecendo hoje, porque essa geração madura já escandalizou, já se perdeu, já prevaricou. E essa geração nova que está vindo é uma geração também que oprime, só fala de ativismo, umas coisas assim que eu não entendo. Então nós estamos no meio de um tiro cruzado. Os antigos que acham que sabe tudo, né, e que não tem mais nada para aprender, e eles ficam ali vivendo as suas tradições, os seus costumes. E a gente tem, de um outro lado, uma juventude que até conhece a palavra de Deus, só que é ativista. Então usa o evangelho e um fica atacando o outro. As profecias se cumprindo. Então nós temos que entender essa passagem, essa palavra de Deus, nesse sentido muito específico. De nós sermos diferentes desses dois extremos. E de olharmos para Cristo. Não importa se os anciãos estão errando, se eles estão vivendo doutrinas de engano, se eles estão deturpando a palavra, se o culto já não é mais para Deus, se eles estão criando estratégias esquisitas, levando o mundo para dentro da igreja. Isso não importa. Se essa nova geração também está corrompida, cheia de ativismos, de novas ideias, liberalismo, que pode tudo, porque afinal de contas a salvação é pela graça, então vamos fazer o que a gente quer. Nem para um lado nem para o outro, a gente vai ficar no centro, no caminho que é Jesus. E a gente vai conseguir. E a gente vai vencer, porque tem um remanescente, um povo fiel que quer realmente andar com esse Cristo. E eu acredito que se você está aqui hoje, é porque você quer. Porque essa hora, numa terça-feira, quem quer estar aqui ouvindo falar de Jesus? Um assunto chato para essa geração. Quem é que quer falar de conversão, de pecado, de inferno? Então, que Deus seja glorificado pela sua vida. Que o nome de Deus seja santificado. E que o inferno envergonhado. E para isso nós vamos andar juntos. Porque ninguém faz nada sozinho. Eu não faço, vocês também não fazem. Entende? Por isso que a gente tem que propagar o evangelho. Então, não perca mais a oportunidade, né, de falar desse Jesus que te salvou. Que te salva todos os dias. E aqui para finalizar, para explicar direitinho, né, o que significa salvos pela obra, eu vou ler alguns versículos e eu já encerro. E os versículos são... Deixa eu pegar aqui. Nós também queremos realizar as obras. Isso está em João capítulo 6. Amém? Então, estuda lá. Medita na carta de Paulo aos Filipenses e no livro de João, capítulo 6. Tá? Esses 2 capítulos vão fazer muita diferença na sua vida. De verdade, porque são lições muito profundas. E no capítulo 6, então, diz assim: nós também queremos realizar obras de Deus. Então, algumas pessoas ali estavam ouvindo o ensino de Jesus, né?
E eles falaram assim para Jesus: então, Jesus, mas nós também queremos fazer a obra de Deus. Só que aí Jesus, ele me surpreende dizendo assim, e eles falam, né, o que nós devemos fazer para fazer a obra de Deus? Então, é muita gente querendo fazer a obra, e às vezes não é para Deus, às vezes é para si mesmo, às vezes é para uma satisfação pessoal, porque acha que fazendo essas obras vai ser salvo, ou vai ter um reconhecimento, alguma coisa assim. E aí Jesus diz assim, presta atenção nisso, esta é a única obra que Deus quer de vocês. Só tem uma obra que Deus quer de mim e de você. Eu vou te falar porque a Bíblia disse isso. João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Jesus diz, esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Essa é a sua única obra. Você entendeu? Como isso é lindo? A única obra que nós temos que realizar na vida é crer em Jesus. Aí você talvez fique se perguntando, mas e as obras, né, que a Bíblia fala? Quando você pratica essa obra de crer em Jesus, automaticamente todas as outras obras serão naturais. Porque é Jesus realizando essa obra em você. Então, quando você assume o caráter de Cristo, você vai realizar tudo o que Cristo fez. Simples. Por isso que Jesus diz assim, a única obra que Deus quer de mim e de você é que creiamos naquele que Deus enviou. Quem é que Deus enviou? Jesus. Essa é a obra. Por isso que eu disse que o nome da live, né, se eu tivesse que dar um nome, um título, eu daria o nome Salvos pela Obra. Que obra, Veridiana? A obra de crer em Cristo. Por quê? Porque aqui diz assim, também no capítulo 6 de João. Contudo, aquele que o Pai me dá, virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a obra. Quando você crê em Cristo, Deus já operou o milagre de você crer. Porque nós só cremos porque Ele opera esse milagre em nós. Então nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a cruz e nós cremos. Quando nós cremos, a palavra diz assim que nós teremos vida eterna nele. Então essa é a grande obra que nós devemos praticar. Crer em Cristo. E automaticamente, essa obra de crer em Cristo vai resultar outras obras, que são os nossos frutos. Nossa obra de arrependimento, nossa obra de amor. Entende? Isso tudo é consequência dessa primeira obra, dessa grande obra. Porque aqui também, na Bíblia Sagrada, diz assim, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Tenha a certeza, Paulo dizendo, tenham a certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo voltar. Entendeu? Simples. Então, quando você deixa de pensar, fazendo um resumo aqui rapidinho, quando você deixa de pensar só em você, e eu só pensar em mim, e eu começo a pensar no que importa para Cristo, e o que importa para Cristo é a minha salvação, e só tem salvação a partir do momento que eu creio nele, porque Deus me convenceu, o Espírito Santo me convenceu de que Cristo é real, então eu estou ligada ao Pai, eu estou reconciliada, eu estou salva. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a concentrar os meus pensamentos em coisas boas. Eu vou começar a concentrar os meus pensamentos em coisas que me levam para Cristo e que não permitem que eu fique agoniada toda vez que acontecer alguma coisa. Por quê? Porque eu vou me alegrar na cruz de Cristo. E Cristo será a minha alegria e a graça vai me bastar. Então, quando eu mudo essa postura, quando eu mudo esse meu funcionamento, e eu deixo de pensar com a carne e passo a pensar com o meu espírito, eu começo a entender a grandiosidade desse texto. Por quê? Porque Deus nos dá para Cristo. Ele faz uma obra em nós. Qual que é a obra? Que possamos crer em Cristo. Ele nos convence que Cristo é real. E nós cremos. E aqui diz assim, todo aquele que o Pai me dá, eu não vou lançar fora.
Por quê? Porque o desejo de Deus não é que o ímpio se perca. O desejo de Deus é que o ímpio se converta. Mas para se converter não é hora hoje, amanhã tá convertido, tá mudado, tá transformado. É processo, é todo dia. Porque a gente não confessa Jesus hoje e amanhã o diabo sai fugindo com medinho de nós. Entende? É todo dia resistindo ao diabo. E a palavra diz assim, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quem é que foge da gente? Só foge da gente quem tem medo da gente. Então, nós não temos que temer ao diabo. Ele que tem que ter medo de nós. Agora, qual é a chave? Uma vida de santidade. Porque o diabo não resiste à santidade, então ele foge de nós. Quando nós estamos nos purificando, nos limpando, mudando a nossa mente, de nos concentrar em coisas boas, coisas que importam para Cristo, automaticamente Cristo vai nos limpando, o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, ele vai dizendo quais são os nossos pecados, nós vamos renunciando, nós vamos abrindo mão das coisas erradas que nós fazemos, porque nós já entendemos o que é pecado e a verdade nos liberta, e aí, automaticamente, nós começamos a produzir, a dar resultado para o reino, porque nós entendemos a verdade. Porque nós entendemos que nós não podemos ficar refém de setas e ataques do maligno. Ele que tem que correr da gente, é ele que tem que fugir da gente. Então a gente não precisa mais orar para repreender demônio, a gente não precisa ficar orando para repreender isso, para repreender aquilo, para amarrar, para desamarrar, nada disso. Nós só precisamos orar a Deus e fazer o quê? Como é que está escrito aqui? Que nós devemos orar a Deus pedindo o que nós precisamos. O que nós precisamos? Da misericórdia dele. Porque ele é um bom pai e ele vai prover todas as coisas que nós precisamos. E orar para agradecer o que ele já fez. Por que a nossa vida muitas vezes dá errado? Porque nós oramos para ficar pedindo coisas que não são importantes para Cristo. Porque quando a gente ora de acordo com a palavra, com as escrituras, aí Deus age. Por quê? Porque Deus, ele funciona na palavra dele. Ele cumpre a própria palavra dele. Então não adianta eu entrar com argumentos pessoais. Não adianta eu entrar com opiniões pessoais. Deus ele pode até falar assim, não, tá tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Só que não é o que está na minha palavra. Então eu não posso te dar o que está fora da minha palavra. Porque aí eu vou estar traindo a mim mesmo. E eu zelo pelo meu nome, eu zelo pela minha palavra. Entendeu? Então assim, eu termino aqui. Né, eu desejei muito compartilhar essa palavra no ao vivo aqui do Facebook, porque de verdade, eu ando muito chateada, muito triste, porque eu sei que as pessoas estão sofrendo. E eu sei que as pessoas estão sofrendo muitos ataques. E às vezes não tem ninguém para segurar na mão. Às vezes não tem ninguém para liberar uma palavra bíblica. E é muita opinião pessoal. É muito eu penso assim, eu acho isso, se eu fosse você eu faria assim. Só que a minha opinião não vale nada. A única coisa que vale é a palavra de Deus fluindo no teu coração. E quando a palavra de Deus flui no teu coração, você é autossuficiente para decidir entre o que é pecado e o que é santo, o que é profano e o que é imundo. Por quê? Porque Deus vai ser o governo da sua vida. Opinião dos outros não vale para nada, porque se valesse, a gente dava conselho para nós mesmos. Só que os nossos conselhos não prestam nem pra gente. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Então leia a sua Bíblia. Se relacione com ela. Ela vai te revelar o Pai. Ela vai te revelar Cristo. Ela vai te revelar estratégias de combate para você vencer todas as suas guerras. Porque as pessoas são más. As pessoas são egoístas. Quando muito a gente ama é porque Deus coloca o amor dele no nosso coração. E ele nos ensina todos os dias a termos compaixão pelo próximo. Mas isso é dele, vem dele. Ele é amor. Nós não amamos. Nós não temos noção do que é o amor. O nosso amor é egoísta. O nosso amor é aquele que ama a quem pode nos dar alguma coisa. Porque as pessoas amam a Deus até o primeiro não. Até o primeiro não. Aí quando Deus diz não, faz biquinho, pega a chupeta e vai chorar. Só que Deus ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com uma vida nossa de santidade. Porque naquele dia, ele vai olhar para nós. Ele vai sondar os nossos corações. E ele vai separar bode de um lado e ovelha do outro.
Ele vai separar o joio de um lado e o trigo do outro. Então, assim, Veridiana, eu penso que nós temos que nos unir mais. Que nós temos que ajudar uns aos outros. Parar de pensar naquilo que importa só pra gente. Eu penso que a gente tem que glorificar esse Deus dando testemunho de amor ao próximo. Porque não adianta nada pregar em igreja, viver dentro de templo e ver uma pessoa precisando de uma palavra e não pregar. Entrega uma marmita no final de semana, uma coberta no frio, mas não prega a palavra. E é a palavra que salva. É a palavra que limpa, é a palavra que nos direciona para Cristo. É a santa palavra de Deus que nos condiciona para a salvação. Ela é o caminho, ela é a palavra. Jesus é o verbo, é o caminho, é a vida, é tudo. Então eu espero que essa palavra edifique a sua vida. Eu espero que você guarde isso no teu coração. Não porque eu falei, mas porque foi lida aqui a palavra de Deus. E que você leia essa palavra. Que você medite nesse livro, Filipenses, todos os capítulos. É um livro curto. Dá para meditar durante a semana. Um dia lê um capítulo, no outro dia lê outro capítulo. Vai meditando, vai pensando devagarzinho. Vai dar tudo certo. E João também, que é um livro lindo, maravilhoso. Que conta muitas coisas sobre Jesus. Que nos ensina muitas coisas a respeito desse Cristo maravilhoso que morreu naquela cruz. Por minha causa, por sua causa. Então, que possamos ser felizes. Só porque Ele existe. Né? E se Ele vive, como diz aquela música, né? Se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, creia no amanhã. Mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de se relacionar com Deus. Os seus problemas, as suas perdas, doem. Tudo bem, dói. Mas nada é pior do que o que Cristo suportou naquela cruz. Por amor de mim, por amor de você. E isso basta. Amém? Então, eu deixo aqui o meu amor pela vida de cada um, porque eu estou treinando isso também, né? Eu estou aprendendo a amar, eu estou aprendendo a ser próxima do meu próximo, eu estou aprendendo a ser mais gente, eu estou aprendendo a ser cristã, eu estou no processo. Eu estou aprendendo a falar de Jesus para as pessoas, eu estou aprendendo a me disponibilizar por amor às pessoas. Eu estou aprendendo. Eu não sei mais do que ninguém, pelo contrário. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu percebo que eu não sei nada sobre Jesus. E mais eu me constranjo, mais eu fico humilhada de saber de onde Ele me tirou. Com tanto amor, sem me cobrar nada. De mim, Ele só pede uma coisa. Amor por Ele. Né? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigada, Ali. Deus te abençoe. Que você possa meditar nessa palavra. Né? E que a gente continue caminhando junto para a glória de Deus, porque naquele dia a gente vai subir pela misericórdia dele. Amém? Grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.